Essa foi a primeira vez que comprei uma casa. Eu tinha 28 anos e estava buscando um lugar para me estabelecer. Iniciei a busca por uma casa 5 meses antes do término do meu contrato de aluguel no lugar onde eu morava. Encontrei uma casa que parecia perfeita, mas estava bem acima do meu orçamento, então tive que desistir e continuar procurando. Vi muitas outras casas e cheguei a pensar que havia encontrado o lugar ideal, até que a mesma casa apareceu novamente na minha pesquisa, com um preço muito mais baixo, dentro do meu orçamento. Marquei uma visita e, eventualmente, comprei a casa. Obviamente, fiquei muito feliz, pois senti que estava dando um grande passo na minha vida. Era uma casa de 2 andares com porão e um grande quintal com árvores ao redor. A única questão era que ficava a 20 minutos da maioria das lojas, mas eu trabalhava em casa, então não precisava sair com frequência. No entanto, nos primeiros dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto trabalhava na sala de estar, ouvi barulhos vindos do porão, como se coisas estivessem se movendo ou arrastando pelo chão. Levantei-me e abri a porta do porão, mas o som parou e ficou silencioso. Acendi a luz e desci alguns degraus, mas não vi nada lá. O porão estava praticamente vazio, com exceção do aquecedor de água e do condicionador de ar no canto. Passei apenas alguns dias na casa, então pensei que ainda não estava acostumado aos ruídos que ela fazia. No entanto, no dia seguinte, ouvi o barulho novamente, mas desta vez era mais como um som de madeira oca, talvez algo batendo na parede. Desci as escadas do porão novamente e verifiquei as paredes, mas o porão ainda estava vazio. Não havia nada para verificar. Deixei para lá, pensando que devia ser apenas a casa fazendo barulho. Nas primeiras semanas na minha nova casa, esses barulhos ocorreram cerca de 6 ou 7 vezes. Depois de algumas vezes, parei de verificar e comecei a ignorá-los. Isso continuou até que decidi explorar o exterior da casa. Caminhando ao redor e apreciando a paisagem, notei que uma das tampas da janela do porão estava faltando. Isso não era um grande problema, mas precisava ser resolvido antes que chovesse e inundasse o porão. Comprei uma tampa em uma loja de ferragens e a instalei naquele dia. Naquela noite, fui dormir cedo, mas acordei às 23 horas com outro som oco de madeira vindo do porão diretamente abaixo de mim. Em seguida, ouvi algo que parecia claramente passos indo de um lado do porão para o outro. Fiquei apavorado. Parte de mim tinha certeza de que alguém estava no porão, mas outra parte pensava que poderia ser algo que eu estava imaginando ou, de alguma forma, apenas mais um barulho da casa. No entanto, eu precisava ter certeza. Peguei o taco que eu mantinha no meu quarto e desci as escadas em direção à porta do porão. Mas antes de me aproximar dela, um estrondo extremamente alto veio de fora da casa. Parei no meu lugar, esperando por qualquer outra coisa. Então, abri a porta do porão e desci lentamente. Não havia nada lá, o porão ainda estava vazio, como das outras vezes em que eu investigara. Assim que eu abria a porta do porão e olhava ao redor, ficava em silêncio. Depois de alguns minutos, senti-me muito desconfortável e voltei para cima. Coloquei uma cadeira na frente da porta do porão, para que, se houvesse alguém lá embaixo, eu pelo menos teria um aviso se tentassem abrir a porta. Na manhã seguinte, verifiquei o porão novamente, mas algo parecia diferente. Estava muito mais iluminado do que o habitual. Verifiquei a janela e pude ver debaixo que a tampa superior tinha desaparecido novamente. Saí e procurei por toda parte, mas ela havia desaparecido completamente. Decidi chamar a polícia, pois algo estava acontecendo. Eles enviaram um policial que fez anotações e depois vasculhou o porão. Ele encontrou tão pouco quanto eu. Comprei uma nova tampa para a janela e contratei um faz-tudo para instalar grades na janela por dentro. Após isso, nunca mais ouvi nenhum som ou ruído. Ainda não sei exatamente com o que estava lidando no meu porão, talvez alguém estivesse morando lá ou talvez fosse algo mais. Mesmo agora, 3 anos depois, ainda tenho esse medo no fundo da minha mente de ouvir esses sons novamente.
Eu e meu melhor amigo, a quem chamarei de Alex, decidimos alugar uma casa juntos para ter mais privacidade. Conversamos sobre dividir o mesmo lugar por um tempo, porque nenhum de nós queria mais morar com nossos pais. Estávamos frequentando uma faculdade comunitária e tínhamos empregos, então parecia que sair de casa era o próximo passo. Encontramos esta casa pequena, mas ainda agradável, que ficava a apenas 10 minutos de carro da escola. Isso aconteceu no ano passado, quando a pandemia ainda estava ocorrendo, então conseguimos marcar uma visita sem um corretor e verificá-la pessoalmente. Ambos achamos que era a casa perfeita, apesar de ser meio precária, mas barata, para passar nossos anos na faculdade. Ela até tinha um quintal decente e não era apertada com vizinhos por perto. Uma coisa que chamou nossa atenção foi esse galpão velho e assustador no quintal. Quer dizer, parecia apenas um galpão comum, suponho, mas tinha um cadeado, e na descrição da casa online, não mencionava em lugar nenhum. Nenhum de nós se importou em usá-lo de qualquer maneira, então ignoramos e assinamos o contrato de locação. Eu estava empolgado, e pude perceber que Alex também estava. Um mês depois, nos mudamos. A primeira semana foi ótima. Era a primeira vez que ambos morávamos sozinhos, então a liberdade era incrível. Em um sábado à noite normal, eu estava na sala assistindo TV, esperando Alex voltar do trabalho. Eram apenas 7 horas, e Alex sairia às 8. Enquanto assistia TV, ouvi o que poderia jurar ser uma grande porta se fechando. O som veio de fora, e minha primeira suspeita foi o galpão. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu sair para verificar sozinho. Quando Alex voltou, contei a ele o que ouvi. Ele me perguntou repetidamente se eu estava certo de que não era da TV ou algo assim, mas eu sabia que não era. Está bem, vamos dar uma olhada então. Ligamos as lanternas dos nossos telefones e saímos. Estávamos a uns 20 metros da frente do galpão, e tudo parecia exatamente como antes. O cadeado ainda estava na frente, então não havia como alguém ter entrado e trancado por fora. Alex me olhou como se eu estivesse louco. Voltamos para dentro e assistimos TV por um tempo, mas eu não conseguia parar de pensar no que ouvi. Comecei a questionar se o som era real. Em um determinado momento, enquanto assistia TV, olhei para o lado e vi uma figura do lado de fora da janela, nos observando. Alex não o viu, mas ouviu os passos dele correndo, então estávamos na mesma página desta vez. Alex perguntou o que deveríamos fazer, e eu não sabia. Nunca tínhamos lidado com algo assim antes, e eu não tinha certeza se aquele cara tinha algo a ver com o som que ouvi anteriormente. Mantivemos os olhos e ouvidos abertos por algumas horas, e sem mais avistamentos estranhos, fomos dormir. Demorou um pouco para eu conseguir dormir, mas acho que finalmente cochilei por volta das 22 horas. Acordei no meio da noite com um estranho brilho vermelho claro se movendo pelas paredes do meu quarto, vindo das fendas da minha janela. À medida que fiquei mais acordado, percebi que também estava ouvindo algo, um som suave de crepitação vindo de fora. Eu estava cansado, e minha cabeça não estava completamente acordada, mas então ouvi Alex chamar meu nome do corredor fora do meu quarto. Ei, acorde! Quando estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, fui interrompido por algo estranho, assustador e alto. Virei a cabeça para a janela, afastei as cobertas. O galpão estava pegando fogo e acabará de cair. O grande incêndio estava se aproximando da casa. Ligamos para o 911 e pegamos o carro de Alex, dirigindo para o outro lado da rua. O corpo de bombeiros conseguiu apagar o fogo antes que ficasse muito sério. Apenas danos menores foram causados ao lado da casa. Contamos à polícia sobre o que ouvimos e sobre o homem que vi, pensando que talvez ele estivesse envolvido, mas não havia evidências suficientes. Tudo o que estava dentro do galpão havia se transformado em cinzas, exceto algumas ferramentas de metal antigas. Isso me faz pensar que alguém estava fazendo algo lá dentro e provavelmente ateou fogo para esconder evidências de suas ações desde o momento em que nos mudamos.
Tudo isso pareceu uma coincidência grande demais. Eu não acho que nunca saberemos exatamente o que aconteceu naquela noite, nem o que estava acontecendo dentro do galpão. Meu contrato de aluguel estava prestes a terminar, e os donos da casa decidiram vendê-la após esse contrato. Fui obrigado a encontrar um novo lugar em vez de renovar o contrato como planejado. É lamentável porque eles me deram apenas um mês de aviso, o que não é muito tempo para encontrar uma nova casa. Eu estava trabalhando em período integral, o que tornou as coisas ainda mais difíceis. As primeiras 2 semanas passaram voando, e só restavam 2 semanas para encontrar uma casa, fazer as malas e mudar. Eu estava muito estressado. Com o tempo se esgotando, me candidatei a 3 casas próximas sem visitá-las primeiro. 2 delas me rejeitaram, mas a terceira aceitou. Pelos anúncios, a casa não parecia tão boa quanto aquela em que estava morando, mas fiz o melhor que pude com a situação difícil. Aluguei um caminhão da UOL e levei minhas coisas o mais rápido possível. Depois de descarregar todas as caixas e posicionar os móveis onde deveriam ficar, finalmente tive a chance de olhar para a casa. Era muito pior do que as imagens mostravam. As paredes tinham tinta descascando, e tudo parecia antigo e fora de moda. O aluguel era barato, mas não o suficiente para compensar a condição ruim do lugar. Eu estava muito cansado para lidar com qualquer coisa imediatamente, então preparei minha cama e cochilei rapidamente. Acordei mais tarde do que gostaria e estava bem descansado por volta das 21 horas. Verifiquei meu telefone e vi uma mensagem do proprietário me dando as boas-vindas e pedindo para ligar se precisasse de algo. Já era tarde, então minha chamada irritada teria que esperar até o dia seguinte. Fechei o telefone e desci para fazer algo para comer. Quando entrei na cozinha, levei um susto. Havia um homem no meio da sala de estar, olhando diretamente para mim. "O que está fazendo aqui?" perguntei. O homem se virou e saiu pela porta da frente, sem pressa alguma. Meu primeiro instinto foi correr e trancar a porta. Em seguida, liguei para o proprietário, mas ele não atendeu. Olhei pelas janelas para ver se ele ainda estava por perto, mas ele parecia ter ido embora de vez. Pensar em chamar a polícia me ocorreu, mas eu estava tão confuso com toda a situação que nem me senti realmente ameaçado. Não vi ninguém do lado de fora por um tempo, então deixei as janelas e me sentei no sofá. Minha TV ainda não estava montada, então comecei a empacotar minhas coisas. Passei por 4 caixas e estava na 5ª quando alguém bateu na porta. Caminhei até lá com cautela, liguei a luz do alpendre e perguntei quem estava lá. Houve uma longa pausa antes da resposta. "Sou eu, seu senhorio." Abri a porta um pouco e olhei para ele. Ele se parecia muito com o homem que eu tinha acabado de ver na casa, mas não tinha certeza. "Ei, você precisa de algo?" perguntei. "Só estou aqui para garantir que você se instalou bem", disse ele com um grande sorriso, apoiando a mão na porta. "Sim, eu estava prestes a ir para a cama." "Vou falar com você amanhã", disse eu, empurrando a porta. Mas o homem do lado de fora manteve a mão na porta, não me permitindo fechá-la. Parei de empurrar por um momento, e o homem sorriu novamente. Então, de repente, todas as informações se encaixaram, e a situação assustadora se tornou clara. Bati a porta rapidamente, antes que ele pudesse reagir, e travei o trinco. Esperei por um tempo, de pé ao lado da porta da frente, antes de ouvir os passos dele se afastando do alpendre. Chamei a polícia e peguei as chaves do carro, prontas para uma fuga rápida se necessário. Esperei por alguns minutos, ainda ao lado da porta da frente, antes de ouvir passos no quintal. Eles pararam na porta dos fundos. Andei um pouco e olhei pela esquina. Bem em frente à porta dos fundos, estava o mesmo homem, segurando um martelo. Aproveitei a chance para correr até o meu carro. Abri a porta da frente, liguei o carro e saí. Vi o homem ao lado da minha casa,
observando enquanto eu dirigia para longe. Quando a polícia chegou, ele já tinha desaparecido. Eles conduziram uma investigação completa, mas não conseguiram rastreá-lo. Encontrei o senhorio pessoalmente, e ele não era o homem que vi na minha porta, embora ele se parecesse estranhamente semelhante, até mesmo na maneira de falar. Isso me fez pensar se ele tinha um irmão ou algo assim. Não sei, poderia ter sido um vizinho assustador ou uma pessoa sem teto. De qualquer forma, nunca mais encontrei o homem. Quando meu contrato de aluguel terminou, me mudei e não olhei para trás.